aquelas pessoas e fala assim: olha, vocês são usurários, a vocês falta amor, a vocês falta temor de Deus, e vocês estão dando mau testemunho aos povos vizinhos. E aí, queridos, quando Neemias fala isso, o verso 10, aliás, diz assim: primeiro, a repreensão. Então, vamos só voltar um pouquinho. Neemias ouviu aquele grande clamor do povo. Primeiro, ele fica indignado, ele muito se aborrece, ele não consegue ficar indiferente àquela situação, ele precisa fazer algo. Aí o texto bíblico diz que ele ponderou consigo mesmo aquilo que ele faria. Aí a terceira coisa que ele fez é repreender então aqueles que estavam no erro. Ele repreende publicamente, ele chamou um ajuntamento, e repreende-os publicamente sobre a usura, sobre a falta de amor, sobre a falta de temor a Deus, sobre o mau testemunho que davam. E agora Neemias já repreendeu, mas agora ele vai dar o exemplo dele. Verso 8 diz assim, verso 10 diz assim: também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Queridos, quando Neemias voltou da terra do cativeiro para Judá, veio com ele uma pequena caravana. De vez em quando ele faz referência aos seus moços, as pessoas que estavam com ele. Vem com ele uma pequena caravana de pessoas que vão o auxiliar nesse governo na Judéia. E essas pessoas recebem, obviamente, algum valor, algum dinheiro do rei da Pérsia, como o próprio Neemias. E Neemias fala que ele e os seus moços, então, haviam já emprestado dinheiro ao povo, aos judeus ali que estavam em Jerusalém, por conta da necessidade do povo, e agora Neemias vira e fala o seguinte: e nós demos de mão, ou seja, nós abrimos mão. Aquele dinheiro que nós emprestamos, eu e meus moços, eu e os rapazes que me acompanharam nessa caravana, nessa empreitada, o dinheiro que nós emprestamos ao povo, nós abrimos mão. Porque, queridos, ele não apenas repreende o pecado daquelas pessoas, mas ele também dá o exemplo. Fala assim: olha, o povo está em miséria, o que a gente vai fazer por ele não é para o nosso enriquecimento, é simplesmente para ajudá-lo, porque o povo precisa, o povo está passando fome, então nós damos de mão do nosso empréstimo. E aí, queridos, quando ele dá o exemplo de si mesmo, o verso 11 vai dizer o seguinte: aí ele dá o exemplo e ele exige agora que o povo fosse restituído de bens, para que pudessem comer, para que pudessem viver. Restitui-lhes hoje, vos peço, as vossas terras, as vossas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste dele. Então, ele faz a repreensão, ele dá o exemplo de que ele mesmo abre mão, e agora ele volta aos magistrados e os nobres e fala assim: agora vocês precisam devolver as terras, vocês precisam devolver os bens, vocês precisam devolver parte do dinheiro, para que o povo agora possa comer. E aí o verso 12 diz: então responderam, restituiremos, e nada lhes pediremos, faremos como você disse. Olha só, o povo falou: então tá bom. O povo não, os nobres, os magistrados: nós vamos fazer, Neemias, nós vamos atender o seu pedido. E Neemias, com muito critério agora, e usando de muito entendimento, não deixa apenas nas palavras deles, torna aquilo oficial. Verso de número 12, diz que: chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Ele os faz jurar diante da liderança. E o verso 13 diz que ele sacudiu o regaço. As vestes naquela época eram diferentes das nossas hoje.